se eu pudesse sentar com a versão mais jovem de mim, aquela menina que só queria emagrecer, que só chorava em frente ao espelho quando sofria bullying, eu diria algumas coisas para ela que teria mudado tudo. Esse vídeo, ele é para você que tá se sentindo perdida, perdido, cansada, cansado, que já tentou de tudo e só queria emagrecer e manter o seu peso. Hoje, se eu estivesse começando o meu processo de emagrecimento do zero, eu faria algumas coisas, eu seguiria alguns passos que mudaria tudo, totalmente, a minha jornada de emagrecimento. Eu já emagreci e engordei tantas vezes que perdi as contas. Eu já pesei mais de 100 quilos, 110 quilos para ser exata. E mesmo estudando na área da saúde, tendo acesso a diversos cursos, tantas informações, eu ainda me sabotava. E eu não entendia o porquê. E as coisas só mudaram quando eu entendi que o processo de emagrecimento ele não começa no prato, ele começa na mente. E gente, isso mudou tudo. Quando eu entendi que o processo de emagrecimento, a perda de peso, ela não começava no prato, no alimento, que ele começava na mente, as coisas começaram a mudar aos poucos. Eu comecei a entender que minha autossabotagem começava na mente e que era aqui que eu tinha que modificar, que eu precisava entender o que estava gerando essa autossabotagem, esse efeito sanfona de viver sempre emagrecendo, engordando, emagrecendo, engordando. E por isso que se eu tivesse começando do zero hoje, eu seguiria esses 4 passos que mudaria completamente a jornada de emagrecimento. O meu processo de emagrecimento ficaria muito mais leve e muito mais fácil. Então, primeiro, eu olharia para a minha história com mais carinho, com mais amor. Eu pararia de me culpar. Porque como eu vivi, o que eu comi, como eu reagi, só foi parte de algo que aconteceu para minha sobrevivência, para me sobreviver, sabe? O que eu comi, como eu reagi, o que eu falei, o que eu não fiz e tinha que ter feito, era só parte do processo de sobrevivência. Então, a gente precisa parar de se culpar. A gente não tem que se culpar. A cura no emagrecimento, ela começa no acolhimento. Se a gente não se acolher, não existe processo de emagrecimento. A gente pode pagar o melhor nutricionista, os melhores profissionais do mundo, mas se eu não acolher a minha história, se eu não olhar para dentro, se eu não me acolher, se eu não me amar, não vai adiantar. Gente, isso assim, muda tudo. Quando eu entendi que eu precisava acolher a minha história, tudo começou a mudar. 2. Eu aprenderia a me observar e não a me julgar. A fase emocional, a fome emocional, a compulsão, a preguiça, ela tem uma raiz. Qual é a causa? A raiz é a causa. O que está me causando essa fome emocional? É isso que a gente precisa olhar. Porque enquanto a gente tenta consertar só o corpo, a mente, ela continua quebrada. Então, se eu tento só mudar o externo, sem mudar o interno, nada vai funcionar. Então, eu tenho que ir lá na raiz, na causa. O que está me causando a compulsão? Comece a se observar. O que eu fiz minutos antes que me gerou esse desconforto, essa compulsão, essa fome emocional? O que me fez ir na geladeira e comer escondido? O que me fez pegar aquele bolo de chocolate que estava lá dentro da geladeira, cortar ali, sabe? Abrir devagarzinho a geladeira sem ninguém perceber
e comer lá fora para ninguém ver. O que me fez fazer tudo isso? Comece a se observar, porque aí você vai entender a causa, o que está levando você a fazer isso, a comer compulsivamente. Terceiro passo. Eu escolheria uma estratégia simples e sustentável. Nada de dieta maluca. Não adianta eu querer fazer a dieta da moda, porque isso vai me prejudicar. A longo prazo, a médio prazo, eu vou ter problema de saúde, que às vezes eu não vou nem imaginar que aquele problema de saúde lá na frente foi causado pela dieta maluca do passado. Então, hoje eu utilizo apenas estratégias que são validadas, que são estratégias que dão certo. E eu não utilizo todas junto de uma vez. Eu utilizo cada estratégia conforme a fase da vida que eu me encontro. Então eu faço, às vezes, jejum intermitente, a low carb, o cut, né? Que é ali basicamente a redução de carboidrato e o déficit calórico. Para emagrecer a gente precisa de déficit calórico. Mas eu não utilizo essas 3 estratégias todas juntos. Então depende da fase da vida que eu estou. Eu não vou ter verdura, legumes o mês todo. Então, se naquele período eu tô sem verdura, legume, eu vou adaptar a minha dieta para minha realidade. Eu faço como ali comida de verdade. O arroz, o feijão, a proteína que tiver, a carne, o frango, o ovo. Então eu vou comer a porção ali dentro da minha realidade. E eu não vou fazer dieta maluca. Eu não vou ficar, meu Deus do céu, eu não tenho verdura, eu não tenho cenoura, eu não tenho legumes, nada na minha casa, o que eu vou fazer agora? Não. Eu vou simplesmente adaptar para minha realidade. Mas eu não comecei isso tudo de uma vez. Eu não faço essas estratégias tudo de uma vez. Eu vou sentindo o que faz sentido para mim. Então depende da fase que eu me encontro. A fase que eu estou ali é um mês que eu tenho bastante verdura, legume, eu tenho fácil acesso a isso. Então agora eu vou fazer uma low carb. É um mês que eu não vou conseguir comprar ali a verdura, o legume com facilidade. Então eu vou para comida de verdade, a reeducação alimentar. Então eu adapto a estratégia de emagrecimento para minha realidade, sem paranoia, sem ficar, meu Deus, eu não tenho a verdura, o legume, e agora? Não, agora eu vou adaptar, vou fazer uma reeducação alimentar, o que eu tenho disponível. E aí eu vou fazer ali a estratégia de acordo com a minha realidade. E o quarto e último passo, eu me rodearia de conteúdo que fortalecem a minha mentalidade. Por quê? O que eu consumo molda o que eu acredito. E o que eu acredito molda as minhas ações. Comecem a seguir pessoas que te inspirem de verdade. Não pessoas que te façam se sentir insuficiente. Porque, gente, teve uma época que eu consumia todas as blogueiras ali eu tava consumindo. Todo mundo. E eu comecei a me sentir insuficiente, porque a realidade, o estilo de vida, o hábito daquela pessoa não condiz com o meu hábito e a minha realidade agora. Então eu tenho que ter consciência. Só que quando a gente começa a consumir conteúdo excessivamente, muita informação ali, a gente acaba ficando com a mente tão cheia, né, obesidade mental, que a gente se perde no personagem da nossa realidade. E aí eu quero fazer a dieta da blogueira, eu quero fazer a dieta, seguir o hábito do fulano, do ciclano, mas não tá condizendo com a minha realidade. Eu não tenho disponível aqui o gergelim, a aveia de tal, e isso e aquilo. O que eu vou fazer? E aí eu começo a enlouquecer mentalmente. Então parem de consumir ali para consumir conteúdo que não está condizendo com a sua realidade atual, sabe? Então seguem pessoas que vão te inspirar e não pessoas que vão te expirar, né? Ali a realidade, o hábito dela
não vai dar certo para sua realidade atual. Não que você não possa chegar na fase, claro que não, qualquer um pode chegar e ter a vida que deseja. Só que às vezes a gente está numa realidade que a gente não vai conseguir saltar do dia para a noite. Então eu tenho que adaptar o hábito para minha realidade. E isso é tão importante porque enquanto a gente não entende que o hábito e o estilo de vida do outro não dá certo para minha realidade, dependendo da fase da vida que eu me encontro, isso faz total diferença e a gente para de gastar energia à toa. A gente foca naquilo que vai fazer a diferença para nossa vida, para nossa saúde e para todas as áreas da nossa vida. Então, foquem apenas em conteúdo que vai manter a sua mentalidade, a sua sanidade mental. E se você está no começo ou recomeçando, eu quero te lembrar algo. Você não está sozinha. Nós estamos juntas. Eu estou construindo esse espaço aqui, esse lar, para nós crescermos juntas, tá? Lembre-se disso. Vocês não estão sozinhos. Nós estaremos aqui juntas, crescendo juntas. Ok.